Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, vamos, de fato, começar o conteúdo do nosso curso de Engenharia de Software. Né? Então, durante o curso, nós vamos tratar esse conteúdo que está sendo mostrado para vocês, né? Ser o ciclo de vida de processos de desenvolvimento de software, né? O processo de desenvolvimento propriamente dito, qualidade de software, engenharia de requisitos segundo o SUIBOC, né? RUP e XP, são dois processos muito utilizados, diria que são os dois mais utilizados atualmente. Nós vamos falar também sobre análise de projeto orientado a objetos, arquitetura de software e UML. Então, dando início ao conteúdo propriamente dito, vamos lá. Então, primeira questão, o que é engenharia de software? Sem levar em conta definições acadêmicas, nós consideraríamos a engenharia de software como uma abordagem sistemática para desenvolver software. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o software ele não é mais desenvolvido de maneira artesanal. A partir do momento que a engenharia de software surgiu como uma disciplina, procurou-se ter passos bem claros e uma sequência lógica desses passos para que o software possa ser desenvolvido com qualidade, com critérios, e o próprio gerente do projeto possa ter controle sobre o que está sendo desenvolvido. Então, a engenharia de software ela veio para melhorar a qualidade de software, porque o software não tinha credibilidade na época em que ela surgiu, que nós vamos ver agora. Então, no processo evolutivo da engenharia de software, até a década de 60, final da década de 60, o software era desenvolvido sem nenhuma abordagem sistemática. Então, nós tínhamos pessoas interessadas em automatizar um processo, automatizar uma atividade, elas simplesmente pegavam uma linguagem de programação e desenvolviam um software. E a partir daí, esse software automatizava alguma tarefa, a pessoa, o usuário daquela tarefa virava dependente daquele software e o software normalmente dava problema, porque não tinha como ser manutenido. Então, a engenharia de software, um dos objetivos também, é proporcionar manutenção do software, né? Tornar ele como um produto comercial, como um automóvel, como um apartamento, uma casa, coisas desse tipo, onde existe uma engenharia mostrando um processo de fabricação daquele artefato que vai ser consumido por um grupo de pessoas. Então, na década de 70, indo nessa onda de sistematização, de organização, coisas desse tipo, surgiu a programação estruturada e o projeto estruturado. O que isso quer dizer? Antes da década de 70, as linguagens de programação que existiam, elas não eram estruturadas. Mas o que quer dizer uma linguagem de programação não estruturada? Uma linguagem de programação não estruturada é aquela que não tem estruturas de controle. O usuário, ele fazia uso muito do GoTo, né? Então, o que é o GoTo? Seria uma estrutura onde você está numa parte do seu programa e pula para outra parte devido a alguma condição. Qual é o problema desse tipo de estrutura? Na hora da construção, a gente consegue montar a nossa lógica naquela linha de raciocínio de programação. No entanto, mais tarde, quando o seu programa for ser manutenido, o que vai acontecer? A pessoa que vai fazer a manutenção no seu programa, ela não vai conhecer a sua lógica, ela não vai ter uma sequência para permitir o entendimento do software e, consequentemente, manuteni-lo com facilidade. Então, visto esse problema, alguns estudiosos se juntaram e criaram estruturas de controle, estruturas de repetição, aonde hoje, por exemplo, a gente tem a linguagem de programação Java, que tem suas próprias estruturas. Se você quiser criar uma estrutura de repetição no seu programa em Java, você tem lá estruturas do while, tem a estrutura for, tem a estrutura do e por aí vai. Você quer fazer um desvio, você tem o if, né, o if else, e por aí vai. Tem o switch, né? Então, a gente vai ter um conjunto de estruturas. O que é importante lembrar? Esse conjunto é ilimitado? Não, ele não é ilimitado, porque se nós queríamos uma linguagem padrão que pudesse ser gerenciada, um conjunto padrão de estruturas, então procurou-se, com um conjunto mínimo de estruturas, chegar à representação de toda a necessidade no momento da programação. Então, hoje a gente pode dizer que isso em Java é alcançado, em C++, em Delphi, e por aí vai, né? Então, essa foi a ideia da programação estruturada, o que evoluiu bastante, que é a qualidade do programa. Mas ela não contribuiu tanto para a qualidade do projeto de software. Por quê? Na década de 70, achava-se que desenvolver software era programar. E hoje em dia nós já sabemos que desenvolver software não é sinônimo de programar. Desenvolver software tem um conjunto de atividades muito mais complexo que apenas programar.
Então, a gente tem uma atividade de modelagem de negócio, a gente tem uma atividade de requisitos, a gente tem uma atividade de análise de projeto, a gente tem uma atividade de implementação, a gente tem uma atividade de teste, implantação e por aí vai. Nós entraremos em detalhes quando entrarmos no RUP. Mas qual é a ideia principal? É que havia uma visão simplista quanto à abordagem de desenvolvimento de software. Achava que com a programação estruturada conseguiria-se ter sistemas consistentes, quando na verdade nós tínhamos apenas programas consistentes. E os sistemas vieram a partir do momento que nós tivemos a visão consistente de todo o ciclo de vida de um projeto de software. Então, na década de 80 surgiu a análise estruturada. Qual seria a diferença entre análise estruturada e projeto estruturado? Na análise, nós procuramos entender o problema e no projeto nós desenhamos a solução do problema. O que isso quer dizer? Como isso é cobrado em prova, por exemplo? Então, vocês vão pegar algumas provas do CESP, por exemplo, onde vai estar dito uma afirmação desse estilo. Podemos afirmar que a linguagem de programação tem a mesma importância na etapa de projeto e na etapa de análise. Verdadeiro ou falso? Então, essa questão é falsa. Por quê? Porque na análise nós temos um compromisso em desenhar o problema. E no projeto nós temos um compromisso de desenhar a solução do problema. Então, eu diria que a análise está mais próxima do mundo natural. E o projeto já está mais próximo ao mundo computacional. Embora o projeto não seja totalmente dependente da linguagem de programação, eu diria que o projeto ele tem uma ligação maior com essa linguagem de programação, enquanto que a análise eu tenho um compromisso apenas com o mundo natural, apenas com a representação desse problema. E também é importante ressaltar que na década de 80 surgiram as ferramentas case, que nós vamos abordar mais adiante. Seriam aquelas ferramentas que auxiliam a engenharia de software. Elas proporcionaram uma grande produtividade no processo de desenvolvimento de software. A década de 90, ela já foi marcada pelo paradigma O. Então, eu peguei uma definição muito simples do paradigma O, de orientação a objeto, para a gente saber o que houve, qual foi a evolução proporcionada com esse paradigma. Então, a gente lê aí o que está escrito nos slides apresentado aí. Orientação a objetos é um termo geral que inclui qualquer conceito de objeto. Uma entidade que exibe características e comportamentos. A estratégia O pode ser aplicada à programação e à análise e ao projeto de sistemas. Tá bom, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, o paradigma, se a gente fosse levar para uma linguagem coloquial, nós poderíamos dizer que o paradigma é uma maneira de enxergarmos o mundo. Então, eu diria que aqui no nosso caso, no desenvolvimento de sistemas, o paradigma seria o conjunto de ferramentas que nós vamos ter na nossa mente para mapear o problema do mundo real para o mundo computacional. Vamos levar isso para a prática. Por exemplo, na análise estruturada, programação estruturada. Se eu quisesse informatizar algum sistema que controlasse automóveis, um sistema de uma garagem, por exemplo. Na análise de projeto estruturado, eu abstrairia esse automóvel, a operação estacionar, num grande bloco de código, onde o automóvel seria uma estrutura, o estacionar seriam procedimentos ou funções, e eu não teria uma separação muito clara entre cada conceito do mundo real que foi abstraído para o mundo computacional. Então, por exemplo, nesse mesmo sistema eu teria o conceito de automóvel no mundo real, eu teria o conceito de pessoa e por aí vai. Quando eu fosse programar esses dois conceitos do mundo real e jogasse para o mundo computacional, porque na verdade um sistema de informação é isso, seria um mapeamento de um problema do mundo natural para o mundo computacional, então no momento desse mapeamento, eu teria automóvel, pessoa e o conjunto de comportamentos de automóvel e pessoa dentro de um grande bloco de código. Eu codificaria tudo isso em um código, um programa na análise estruturada daria 2.000, 3.000 linhas. Essa era a estratégia de mapeamento, usando a ferramenta o quê? A análise de projeto estruturado.